Olá, meu amigo e amiga. Você, em algum momento da sua vida, deve ter escutado ou pronunciado a seguinte frase: a soberba precede a queda. Pois bem, não é uma frase popular que aparece ao acaso, não. Ela está contida lá no Velho Testamento. E como nós podemos ver todos os dias, ela está absolutamente atual. Nós vimos nesses últimos dias uma euforia muito grande dessas pessoas do campo bolsonarista, da extrema-direita, da direita, comemorando aí duas derrotas políticas que aconteceram para o governo Lula, que são derrotas que estão no jogo. Porque, enfim, cabe ao presidente da República indicar uma pessoa para compor o Supremo Tribunal Federal e compete ao Senado Federal aceitar ou rejeitar. E aí as avaliações do porquê o nome de Messias foi rejeitado, elas estão em vários campos, né? Desde questões pessoais, questões políticas, questão envolvendo política com religião, enfim, tem muitos fatores. Agora, existem também algumas avaliações que chegam a ser infantis, né? Ah, mas o Lula indicou alguém que é muito próximo. Gente, o Bolsonaro indicou o André Mendonça, enfim, e passou. Ah, mas indicou uma pessoa assim, assado. Enfim, tem uma série de avaliações, mas o jogo foi jogado dentro da política. O presidente da República vai indicar uma outra pessoa. E como eu disse para vocês, não importava quem o presidente Lula fosse indicar no meio dessa história, porque o propósito da extrema-direita é segurar essa vaga para uma eventual substituição numa outra configuração política, só que nós não vamos deixar isso acontecer, né? Voltemos aqui à soberba. A frase que ilustra o pensamento dessa gente é essa aqui: governo Lula acabou, diz Flávio Bolsonaro após o Senado rejeitar Jorge Messias para o STF. Bom, o Flávio Bolsonaro não é um dos maiores intelectuais no campo da política, né? E está demonstrando aí uma soberba, mas uma soberba típica de quem nunca teve limitação em poder, né? É a pessoa que praticou uma série de delitos, uma série de comportamentos imorais, uma série de comportamentos ilícitos e saiu impune até hoje, como aconteceu durante um bom período com o papai dele, que agora está amargando um período aí no Chilindró. Aliás, o papai está passando por mais uma cirurgia, né? A carroceria do Bolsonaro está toda avariada, né? Ele que usou outro dia aí o Opala velho, né, o Flávio Bolsonaro, o papai dele está no desmanche, está no ferro velho, como diria o presidente Lula. E aí, gente, o presidente Lula fez um pronunciamento ontem à noite, já para falar sobre o Dia do Trabalhador. E falou coisas muito importantes ali, e eu quero trazer para você aqui no nosso portal de hoje uma observação que não é uma observaçãozinha à toa. Você já deve ter ouvido aqui no nosso portal, eu me referi várias vezes ao fato do presidente da República se referir ao povo brasileiro, às pessoas que recebem benefícios, as pessoas que estão assistidas pelo governo Lula, como uma preocupação dele com as pessoas. O nosso governo é um governo preocupado com as pessoas. E eu comecei a insistir, cheguei até a SECOM, falei com várias pessoas, falei com pessoas, inclusive, próximas do presidente Lula, que seria muito importante ele começar a adotar a expressão família, porque a extrema-direita sequestrou o vocábulo família como sendo uma coisa que eles protegem, quando, na verdade, eles destroem famílias, eles prejudicam famílias. E o governo que, de fato, tem uma preocupação com família é o governo Lula. E aí, para minha satisfação, eu vi que essas observações que nós fazemos aqui, elas acabam chegando, né? Porque percebam só quantas vezes o presidente Lula usou a palavra família. Isso não foi o acaso, tá, gente? Vamos lá. Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu quero falar com você, que trabalha duro durante 5, 6, até 7 dias da semana e vê o fruto do seu esforço ir embora para pagar as dívidas da sua família. Nós encontramos no Brasil os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil, um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
os brasileiros endividados terão juros mais baixos, de no máximo 1,99, e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar a sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos. Não foi nosso governo que deixou as bets entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando. Minhas amigas e meus amigos, o 1º de maio é uma data que homenageia a luta de mulheres e homens do mundo inteiro por melhores condições de trabalho. E que este ano, aqui no Brasil, tem um significado especial, porque nós demos neste mês de abril um passo histórico para o nosso país. Encaminhei ao Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho, que passará a ser de, no máximo, 40 horas semanais, com 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Não faz sentido que, em pleno século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas 1 dia. Para as mulheres, a situação é muito mais difícil. Elas chegam cansadas do trabalho e, na maioria das vezes, ainda precisam cuidar da casa e dos filhos. O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família, mais tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, estudar, cuidar da saúde, ir à igreja, viver além do trabalho. Mais tempo para descansar, porque eu sei o quanto o trabalhador brasileiro está cansado. Eu sei muito bem que todos os direitos dos trabalhadores foram conquistados com muita luta. A elite brasileira sempre foi contra a melhoria para o trabalhador. O salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário, a turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores. Sempre ficou mais forte. Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, países do mundo inteiro estão sentindo os efeitos da guerra do Oriente Médio. O petróleo ficou mais caro. E isso vem pressionando os preços dos combustíveis em todo o planeta. Quando os combustíveis sobem, o custo do transporte cresce, o preço dos alimentos aumenta e o custo de vida fica mais caro para o povo. Gente, então vocês perceberam que teve uma mudança de falas anteriores para a fala do presidente que ele está fazendo agora. Agora, vocês percebam o tanto de informação, ou de informações no plural, que o presidente Lula colocou num pequeno vídeo. Esse tipo de informação poderia estar sendo repetida todos os dias, cada dia, com uma ênfase diferente, trazendo personagens diferentes, para informar melhor a população do que está acontecendo. E mais do que isso, né, fazer um contraponto com o que nós tivemos no Brasil na época do desgoverno desses criminosos todos, porque, gente, o ano é eleitoral e o presidente pode tranquilamente informar o que está acontecendo, o que fez, sem necessariamente se colocar numa linha de propaganda eleitoral. Ele pode falar tranquilamente do que, para fazer a comparação, né, sem citar nome, inclusive. Pode falar, olha, o nosso governo anterior, mas, enfim, são muitas coisas que precisam ser ditas, né? Vamos ver aqui a parte final. Mas o nosso governo agiu rapidamente. Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis, tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras. Graças a essas ações... 5 vezes até agora que ele citou família, hein? Vamos lá. O Brasil tem sido um dos países menos afetados pela crise global. Em um mundo cada vez mais instável, com guerras e incertezas se espalhando, é fundamental que o governo do Brasil esteja do lado do povo. Nossa nação precisa ser protegida. Nossa soberania e nossas riquezas têm que ser defendidas. O Brasil é grande demais para baixar a cabeça.
O Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minhas amigas e meus amigos, este 1º de maio é também um momento de olhar o que construímos junto. Temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil, a menor taxa de desemprego, e o rendimento médio dos trabalhadores é o maior da história do Brasil. Retomamos a valorização do salário mínimo, zeramos o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e diminuímos para quem ganha até 7.350. Detalhe, gente, esse tipo de dado macroeconômico que o presidente da República ele apresenta, eles são dados reais. Mas o cidadão que está no supermercado, está vivendo, se ele não for alertado disso, ele não percebe isso, porque a visão dele fica no microcosmos, fica entre ele e a prateleira do supermercado. Mesmo quando você está comprando alguma coisa que é mais cara, você precisa entender por que aquela coisa está mais cara. Você entender as razões, você entender logicamente por que aquilo está acontecendo. Se você não entende, a explicação é sempre muito simplória, né? A culpa é do governo, né? Então, é por isso que eu tenho insistido aqui com vocês. Hoje existe uma grande parcela da população brasileira que ainda está desinformada, e a informação gera a ação. Vamos lá, continuar aqui com a parte final. Antecipamos o 13º salário dos aposentados em todos os anos do nosso governo. Aprovamos a ampliação da licença paternidade, para que os homens tenham mais tempo para cuidar dos filhos recém-nascidos. Além disso, zeramos a conta de luz para famílias que consomem até 80 kW e concedemos desconto para quem consome até 120 kW por mês. Lançamos o Gás do Povo, que triplicou o número de beneficiários do gás de cozinha. Mas tudo isso ainda é pouco diante das necessidades das famílias brasileiras. Minhas amigas e meus amigos, os obstáculos que temos pela frente são enormes. Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Isso é uma coisa muito importante, que o presidente isso tem que ser enfatizado todos os dias, gente. Que nós temos no nosso país uma luta de interesses de classes. E quem domina uma série de estruturas não está a favor da nossa classe, de povo brasileiro, né? Está a favor da elite. Mas todo dia eu renovo minha fé em Deus e no povo brasileiro. Na força de quem levanta cedo, enfrenta a dificuldade, cultiva esperança e nunca desiste dos seus sonhos. Você que tem carteira assinada, que é MEI, que trabalha por aplicativo, que faz bico, que vende pela internet. Você que cuida, que ensina, que pega ônibus cheio. Você que planta, colhe, cozinha e constrói. Você que é uma pessoa honesta e batalhadora. Você que vive do próprio trabalho, seja ele qual for. Tenho uma certeza nesse 1º de maio. O governo do Brasil está do seu lado. Um grande abraço e viva o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Gente, vejam só quantas vezes Lula usou a palavra família. Olha, eu acho que está começando a ficar legal. Eu acho que ainda pode enfatizar mais para desmontar o discurso dessa gente da extrema-direita que eles defendem a família, né? Quero a sua opinião, mande aqui para o nosso portal. Hoje foi quase um vídeo react, né? Dessa história que nós estamos vivendo por um lado, da extrema-direita soberba, e das realizações que estão sendo postas do outro, e os enfrentamentos que teremos pela frente, o que isso resultará, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, viva o Dia do Trabalhador. Até mais, tchau.